Você já imaginou como era o rosto de Jesus? E mais, como sua presença física impactava as pessoas ao seu redor? Hoje, vamos revelar uma descrição surpreendente de Jesus, feita por ninguém menos que Pôncio Pilatos, o homem que o entregou para ser crucificado. A carta de Pilatos não fala apenas sobre os eventos trágicos que se desenrolaram, mas também sobre a aparência única de Jesus, como se ele fosse uma figura fora deste mundo, com traços que exalavam autoridade, paz e amor. Neste vídeo, vamos explorar o que Pilatos realmente escreveu sobre o rosto de Jesus e por que essa descrição, há séculos esquecida, é tão importante para nós, cristãos, hoje. Você ficará surpreso ao descobrir os detalhes que poucas pessoas conhecem. Fique comigo até o final e prepare-se para uma revelação que pode mudar sua maneira de ver o Salvador. Para entender a carta de Pilatos, precisamos primeiro voltar no tempo, para a época em que Jesus estava em Jerusalém, cercado por uma multidão que clamava por sua morte. Pilatos, o governador romano, se via diante de uma grande pressão política e religiosa. A região estava tensa, as ruas estavam fervilhando com rumores, e os líderes religiosos judaicos buscavam uma maneira de se livrar de Jesus. Pilatos sabia que Jesus não era culpado dos crimes que o acusavam, mas também entendia que sua posição estava em jogo. Ele não podia ignorar os gritos da multidão, nem desobedecer à pressão dos sacerdotes e líderes judeus. Quando finalmente se viu diante de Jesus, algo muito peculiar aconteceu. Pilatos não encontrou em Jesus a raiva ou o desespero que ele esperava de um homem prestes a ser condenado à morte. Em vez disso, Pilatos encontrou alguém completamente diferente, alguém que parecia transcender as circunstâncias. A descrição de Pilatos sobre o rosto de Jesus não se limita apenas à aparência física. Ele fala de algo mais profundo, algo que não pode ser facilmente entendido sem um olhar mais atento. Pilatos descreveu Jesus como uma figura impressionante, um homem de estatura média, mas com uma presença que era inconfundível. Mas o que exatamente era tão impressionante nele? Foi nesse momento que Pilatos começou a perceber que Jesus não era apenas um homem comum. Seus olhos, a sua postura, até o modo como ele se comportava diante de uma acusação tão grave, tudo isso deixou uma marca em Pilatos, que por algum tempo até tentou proteger Jesus da fúria da multidão. Mas o que ele realmente viu em Jesus? O que essa figura serena e misteriosa representava? Essas perguntas ficaram na mente de Pilatos até o final de seus dias. E, antes de sua morte, ele escreveu uma carta descrevendo o que sentiu ao estar diante de Jesus. Ele não apenas relatou os eventos, mas também expressou algo mais, algo que poucos conheciam. Após a morte de Jesus, Pilatos, como governador, se viu diante de um dilema. Não podia deixar que o tumulto em Jerusalém se dissipasse sem antes entender melhor a figura que ele acabara de condenar. Ele decidiu então escrever uma carta que permaneceria um testemunho de seus próprios sentimentos e daquilo que ele presenciou. Na carta, Pilatos começa descrevendo a cena com uma atenção meticulosa aos detalhes. Ele fala sobre a serenidade de Jesus, algo que o impressionou profundamente. Jesus, mesmo diante da acusação de blasfêmia, não reagiu com raiva. Não havia medo, nem sequer um sinal de desespero. Ele estava calmo, mas não era passivo. Havia algo mais em seus olhos, uma calma que transmitia autoridade e poder, mas também uma compaixão que o governante romano nunca havia encontrado antes. Pilatos descreve com precisão os olhos de Jesus, profundos, penetrantes, como se estivessem olhando diretamente para a alma de quem o observava. Seus olhos, de um tom que variava entre castanho claro e azul, eram mais do que apenas um reflexo físico. Para Pilatos, eles representavam algo eterno, algo que ia além de sua compreensão limitada. Em um momento crucial de sua carta, Pilatos faz uma reflexão inquietante. Este homem não é como os outros. Seus olhos são como se já tivessem visto todas as coisas.
Sua paz não vem deste mundo. Essas palavras mostram a confusão e a admiração de Pilatos. Ele sabia que algo de extraordinário estava acontecendo, mas não conseguia entender completamente. O fato de Jesus não lutar, de não reagir, apenas aumentou a perplexidade de Pilatos. Não era normal que um homem acusado de crimes tão graves permanecesse em silêncio diante da morte. Pilatos escreve que, mesmo sob o peso da crucificação iminente, a presença de Jesus parecia imune à dor e ao sofrimento. E, no entanto, ele não estava tentando escapar. Ele estava em total controle, mas esse controle não vinha de um poder humano. Na carta, Pilatos relata com grande sinceridade que nunca havia visto algo parecido em sua longa carreira. Ele descreve o rosto de Jesus não como um mero reflexo de suas feições físicas, mas como um espelho de sua alma, um rosto que irradiava luz e força, mas também paz. Para Pilatos, o homem que havia condenado Jesus, essa figura se tornaria um enigma eterno, uma presença que jamais o deixaria. Pilatos sabia que aquele momento não era comum. Ele havia presenciado multidões em fúria, já lidara com revoltas antes, mas nada se comparava àquela cena. O clamor da multidão não era apenas por justiça, mas por vingança. A tensão era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. E no meio de tudo isso havia Jesus, um homem tranquilo, calmo, mas de uma firmeza que parecia desafiar a própria realidade. Qual é o crime desse homem? Pilatos se questionava, tentando entender a razão de tanta hostilidade. Não havia uma resposta clara. Ele tentava, com todas as suas forças, encontrar uma justificativa legal que o libertasse daquela situação insustentável, mas não conseguia. Jesus não se encaixava nas acusações. Não era como os outros prisioneiros. Não blasfemou, não violentou a lei, não fez nada que justificasse uma morte tão cruel. Ele argumentou, apontando as falhas nas acusações, tentou apelar para a razão, mas sua voz se perdia nas ondas de gritos e insanidade. A multidão estava possuída por algo além de raiva. Havia algo mais sombrio no ar, uma força que levava todos à cegueira. "Crucifiquem-no!" gritavam insistentemente. Pilatos olhou para Jesus, tentando entender por que um homem como ele estava sendo arrastado por aquele furor. E apesar da dor, Jesus permanecia calmo, como se já soubesse o que viria. Foi quando Pilatos, sentindo-se impotente, tomou a decisão de lavar as mãos. Uma atitude simbólica, tentando se desresponsabilizar de algo que, no fundo, sabia ser errado. Ele queria se distanciar da culpa, mas não conseguia. O peso da decisão não podia ser apagado com um simples gesto. Ele mandou Jesus ser flagelado, na esperança de que isso fosse o suficiente para acalmar a fúria do povo. Mas não foi. O sofrimento de Jesus só aumentou a raiva e a violência. O que Pilatos não sabia era que, mesmo naquela dor indescritível, Jesus estava mais próximo de sua missão do que jamais poderia imaginar. Pilatos se sentou, sentindo-se preso entre duas forças: o poder da Roma, que representava, e a compaixão que sentia por aquele homem inocente. Ele não podia negar que, no fundo, sabia que Jesus não merecia a morte. Mas a pressão da multidão era imensa e ele se viu sem alternativas. Ele sabia que sua decisão mudaria o curso da história para sempre, mas não sabia o quanto essa decisão o atormentaria. E foi nesse momento que Pilatos começou a se questionar de forma silenciosa e profunda. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho, ou havia algo mais que estava acontecendo, algo que eu não podia ver? Quem era esse homem realmente? E por que sua morte parecia tão inevitável? A condenação de Jesus, mesmo diante da injustiça, estava começando a se revelar como um peso que nem mesmo o imperador romano poderia compreender. Enquanto Jesus caminhava rumo ao Calvário, um silêncio pesado envolvia a cidade. A multidão,
agora mais calma, observava como aquele homem que havia curado os doentes, ressuscitado mortos e dado esperança a tantos, agora se dirigia à sua morte. Ele não dizia uma palavra, mas cada passo parecia ecoar nos corações daqueles que acompanhavam o trágico desfile. Não eram apenas os soldados romanos que olhavam, era a humanidade inteira, em sua ignorância, olhando para o que parecia ser a derrota do bem, sem saber que o maior sacrifício estava prestes a ser feito. Naquele momento, quando a cruz foi erguida e o corpo de Jesus ficou pendurado entre o céu e a terra, algo sobrenatural aconteceu. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou e as trevas cobriram a terra como um manto de luto. Era como se a criação inteira chorasse. O sacrifício estava sendo consumado, mas ninguém ali, nem mesmo Pilatos, compreendia a grandeza do que estava acontecendo. Jesus, o Filho de Deus, estava tomando sobre si o peso de todos os pecados, aquele que jamais poderia ser pago por qualquer homem. Pilatos, afastado do cenário da crucificação, não sabia o que fazer. Ele sabia que aquela morte era uma tragédia, mas sua mente não conseguia compreender o que aquilo significava. Ele tinha cumprido sua parte no julgamento, mas agora, diante da morte de Jesus, tudo parecia pequeno e vazio. Era como se ele estivesse apenas sendo um espectador em um drama cósmico, onde o destino de todos estava sendo selado por um homem crucificado. Quando Jesus exclamou, "Está consumado", e entregou o seu espírito, o mundo parecia parar. Para Pilatos, era o fim de mais um prisioneiro romano, mas para os céus e a terra era o princípio de uma nova era. A morte de Jesus não era uma derrota, mas a vitória sobre o pecado e a morte. No entanto, essa revelação não se tornaria clara de imediato. O túmulo de Jesus ainda guardava o mistério. No entanto, o sacrifício de Jesus não terminou com sua morte. O homem justo, José de Arimateia, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para enterrá-lo. Aquele corpo tão humilhado foi tratado com o maior respeito e colocado em um túmulo novo, cavado na rocha. Mas mesmo no silêncio da morte, algo já começava a se mover. Pilatos, impotente e confuso, ordenou que o túmulo fosse vigiado. Ele não sabia o que estava por vir, mas o mundo inteiro estava prestes a ser abalado mais uma vez. Pilatos não sabia, mas o que ele temia estava prestes a acontecer. Os sacerdotes, com suas preocupações sobre a possibilidade de os discípulos roubarem o corpo, pediram que o túmulo fosse guardado. Soldados romanos vigiaram o sepulcro, mantendo-o selado e protegido. A medida parecia uma precaução sensata, mas o que eles não sabiam era que algo além da força humana estava em movimento. O túmulo de Jesus não seria o fim da história, mas apenas o começo. Quando o sol despontou na manhã seguinte ao sepultamento de Jesus, a cidade de Jerusalém estava em um estado de inquietação. O túmulo estava guardado, o selo romano ainda intacto. As autoridades religiosas e romanas acreditavam que estavam protegendo a verdade, mas o que eles não podiam imaginar era o que aconteceria a seguir. O que parecia ser uma medida de segurança se tornaria o ponto de partida para o maior mistério da história. Por volta do amanhecer, algo inexplicável aconteceu. Um brilho intenso e sobrenatural desceu sobre o túmulo, iluminando tudo ao redor. Os soldados encarregados de vigiar o sepulcro estavam em alerta. No entanto, ao verem o que acontecia diante de seus olhos, algo impensável ocorreu. A luz os cegou e a terra começou a tremer, como se os próprios fundamentos do universo estivessem sendo rearranjados. Um terror indescritível tomou conta deles. Não eram apenas os soldados romanos que estavam amedrontados. Toda a cidade parecia sentir o peso de um evento celestial prestes a se desvelar. Isam, um dos soldados que estava de guarda, relatou o que viu. No início,
Achei que as mulheres haviam chegado para embalsamar o corpo, como era costume, mas não havia como entender como elas haviam passado por nós. Então, a luz tomou conta do lugar. Era como se o céu tivesse aberto, e em meio àquela luz, uma multidão apareceu. Figuras que pareciam estar mais vivas do que jamais haviam sido. Ele hesitou, tentando encontrar palavras para descrever o que aconteceu a seguir. A terra tremeu, e eu perdi a consciência. Quando acordei, tudo estava quieto, mas algo estava definitivamente diferente. O corpo de Jesus não estava lá. Os soldados, agora em pânico, não podiam acreditar no que estavam dizendo. Quando o reforço chegou, o túmulo estava vazio. A pedra que selava a entrada estava removida. O corpo de Jesus tinha desaparecido. Não havia sinais de roubo, nem qualquer indício de violência. A perplexidade se transformou rapidamente em pânico. O que havia acontecido? Os sacerdotes, ao ouvir sobre o ocorrido, rapidamente se reuniram com os guardas, exigindo uma explicação. O que mais poderiam fazer senão tentar encobrir o que estava diante de seus olhos? Os sacerdotes, temendo o pior, tentaram subornar os guardas para que dissessem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Eles queriam espalhar uma versão mais plausível, uma explicação que os absolvesse de qualquer responsabilidade. Mas algo estava em jogo, e as palavras dos soldados, embora temerosas, não poderiam ser abafadas. Eles sabiam o que haviam visto, e o medo em seus olhos era real. Não fomos nós, disse Izan, tentando se manter firme. Não vimos nenhum discípulo. Não vimos ninguém entrando ou saindo do túmulo. Apenas uma luz e um grande tremor. E quando recobrei os sentidos, o corpo já não estava lá. A tensão entre os soldados romanos e os sacerdotes judeus aumentava, enquanto os rumores começavam a se espalhar por toda Jerusalém. O que ninguém sabia naquele momento era que o maior milagre da história já havia acontecido. A verdade estava ali, no vazio do sepulcro. Jesus não estava morto. Ele havia ressuscitado como havia prometido. O túmulo vazio não era uma evidência de roubo, mas de um milagre divino. O que parecia ser uma derrota terrível para os seguidores de Jesus era, na verdade, a vitória definitiva sobre a morte. O túmulo vazio era a confirmação de que, em Cristo, a morte foi vencida e a promessa de salvação cumprida. Com o túmulo vazio, a verdade começou a se espalhar. Os discípulos começaram a proclamar o impossível. Jesus ressuscitou. E à medida que os rumores se espalhavam, as autoridades religiosas tentavam silenciar a verdade. Mas o mundo já não seria o mesmo. O Messias, que havia sido crucificado, agora estava vivo. O maior mistério da história estava se desvendando, e aqueles que o seguiam seriam os primeiros a testemunhar o que, em sua incredulidade, eles haviam considerado impossível. Após o túmulo vazio ser descoberto, algo extraordinário aconteceu. Maria Madalena, a mulher que havia sido liberta de 7 demônios, foi uma das primeiras a buscar o corpo de Jesus. Mas ao chegar ao túmulo, encontrou apenas a pedra removida e o ambiente vazio. Desesperada, ela se virou, e foi então que algo inimaginável aconteceu. Alguém se aproximou dela, mas ela não reconheceu. "Mulher, por que choras?", disse a voz suave e familiar. Maria, ainda com o coração aflito, respondeu: "Se você levou o corpo, diga-me onde o colocou, e eu o levarei." Mas então, a voz que ela ouviu, tão doce e amorosa, chamou-a pelo nome: Maria. Quando ela ouviu essa palavra, seu coração se abriu e seus olhos finalmente se abriram para a verdade. Era ele, Jesus, o mesmo Jesus que havia morrido, agora estava de pé diante dela, ressurreto e vivo. Maria, em êxtase e incredulidade, correu para o mestre, mas ele, com ternura, a impediu de tocá-lo. "Não me segure", ele disse, "pois ainda não subi ao Pai." Ali, no jardim,
Maria Madalena testemunhou a ressurreição de Jesus com seus próprios olhos. Ela se tornou a primeira a levar a mensagem da vitória de Cristo sobre a morte. Essa experiência transformou tudo. A visão da verdade, que parecia impossível, se tornou uma realidade viva e pulsante. A ressurreição de Jesus não era apenas um acontecimento isolado, mas o cumprimento de uma promessa que mudaria o curso da história para sempre. Quando os discípulos ouviram de Maria sobre o que acontecera, a incredulidade ainda reinava. Como poderiam acreditar? Não era possível que o Mestre, crucificado e morto, estivesse agora vivo. Mas a transformação dentro deles já havia começado. O que parecia um fim trágico era, na verdade, o começo de algo grandioso. A verdade da ressurreição começou a se espalhar como fogo, tocando corações, curando feridas e mudando vidas para sempre. E então, em um dia glorioso, Jesus apareceu aos seus discípulos, mostrando suas mãos e seus pés, os sinais da sua crucificação. Ele os cumprimentou com um simples mas profundo: paz seja com vocês. Aqueles que antes estavam amedrontados e dispersos, agora estavam unidos pela experiência da ressurreição, e sua vida nunca mais seria a mesma. Quando Jesus ascendeu aos céus diante de seus seguidores, a promessa foi dada: ele voltará. O túmulo vazio não é apenas um evento do passado, mas a garantia de que a morte foi derrotada e que aqueles que creem em Cristo têm a esperança da vida eterna. A verdade que transformou tudo permanece viva. A ressurreição de Jesus não é apenas uma história, é a chave para a transformação de nossa própria vida. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ele vive, e por meio dele nós também viveremos. A ressurreição de Jesus é a verdade que transforma. Ela muda a nossa perspectiva, nossa esperança e nosso destino eterno. E a pergunta que fica para cada um de nós é: você reconhece a verdade da ressurreição? A vida que Jesus oferece está disponível a todos que creem nele. O túmulo vazio é a prova de que ele venceu a morte, e ele está chamando você para viver em sua vitória.